Bom, a gente já assumiu que a gente não lê esses termos, infelizmente, Ana, porque é muita coisa. A gente deveria ler? Provavelmente, mas infelizmente... Se a gente lesse, a gente ia ficar mais preocupado a usar esse negócio. Exatamente. E a pergunta é, você lê? Manda pra gente no Instagram do CNN Brasil Soft, só pra gente bater esse papo e entender se só nós estamos errados. Ciane, então, para entender essa história toda, vamos começar do básico. Entender o que são esses dados, por que eles valem tanto, como é que as empresas estão fazendo para transformar isso em informação. Vamos conversar então com a Camila Asciutti, ela é fundadora da Mastertech. O que é a Mastertech? Explica pra gente, Camila. É uma escola, Felipe, né? A gente entendeu que a transformação digital e a própria revolução dos dados iam cobrar da gente mais do que só hardware e software, mais do que só máquina e programação. Tem um componente humano aí importantíssimo. Então, hoje, a gente brinca que a Mastertech cuida do peopleware dessa transformação digital. Então, a gente é uma escola. Gente, deixa eu explicar um pouquinho melhor essa história de peopleware que a Camila tá falando aí. Software é programa de computador. Hardware é peça para montar computador. E peopleware é a galera que trabalha com computador. E você vai ver já que tá mais fácil achar água jorrando no deserto do que esse tipo de profissional bom disponível no mercado. É ele quem também viabiliza a tecnologia de ciência de dados que a Camila falou. E como é que a gente consegue pensar o usar dos dados? Porque é usando os dados que se faz dinheiro. E é possível, de fato, ganhar dinheiro com os dados para além das big techs hoje? Começa sempre pelo cliente. Então, junta aí na sua empresa dados sobre para quem você vende, para quem você produz, para quem você gera valor. E faz com que todas as pessoas aprendam a analisar pelo menos este dado. Né, estes dados, esses conjuntos de informações. A gente precisa cada vez mais mudar o jeito que as pessoas enxergam as tomadas de decisões nas empresas. E aí a gente não está falando só de chefia, de nível hierárquico, de C-level, de direção. A gente está falando de absolutamente todo mundo. Todo mundo vai ter que tomar decisões se baseando em dados cada vez mais, é isso? É isso, perfeito. Né? Quando a gente olha para essa economia dos dados, eu até iria um pouco mais longe, que quando a gente fala de tomada de decisão, eu estou falando da etapa de análise. Eu acho que, inclusive, a gente deveria cuidar para que todo mundo soubesse também fazer boas coletas. Acho que a toada da indústria é como é que eu consigo ser mais assertivo na minha coleta, transparecer confiança, fazer análises coerentes para que eu consiga tomar uma decisão. Então, o tal do data-driven decision making, né, essa tomada de decisão com base em dados, é o grande suprassumo da indústria. E o meu, o seu, os nossos dados são bem lucrativos para as grandes empresas de tecnologia do mundo, as chamadas Big Techs. Olha só esses números. No segundo trimestre desse ano, o Facebook teve lucro líquido de mais de 10 bilhões de dólares. Quase 60 bilhões de reais. Um aumento de mais de 100% comparando com o mesmo período do ano passado. Achou o lucro do Facebook grande? Então se prepara para o Google. A Alphabet, que controla a empresa, teve um lucro de 18 bilhões e meio de dólares de abril a junho. Isso dá incríveis 142 mil dólares por minuto, ou 810 mil reais de lucro a cada 60 segundos. E qual é a fórmula para lucrar tanto? Um jeito é usar as nossas curtidas, o conteúdo que a gente tem mais interação para entender o que a gente consome. E com esses dados em mãos, direcionar anúncios publicitários que têm a ver com os nossos hábitos. Sabendo do que a gente gosta, fica mais fácil de vender, né? O Instagram sabe muito bem como usar a publicidade para ganhar dinheiro. Antes da pandemia, a rede social que foi comprada pelo Facebook superou o YouTube em faturamento de mídia. A agência Bloomberg apurou que em 2019 o Insta trouxe 20 bilhões de dólares, ou uns 110 bilhões de reais para a empresa de Mark Zuckerberg. Já o YouTube, que trabalha com anúncios há mais tempo, somou 15 bilhões de dólares, ou mais ou menos 85 bilhões de reais, naquele mesmo ano.
explica pra gente o que é o algoritmo. O algoritmo é uma receita que se faz e se transforma num bolo para as pessoas, e a gente tem tantos algoritmos diferentes que geram tantos bolos diferentes. Por quê? Algoritmos são instruções computacionais. Computacional tem a ver com automação. Então, são instruções automáticas. Por isso que é tão perigoso, né? E é por isso que a gente produz efeitos como os vieses de dados. Então, pensa que é uma receita de bolo que, independente se mudou o forno, ela vai deixar 15 minutos o bolo lá. Então, independente do forno, se é o forno da casa da Camila ou o forno da casa do Felipe ou do Nath, vai ser 15 minutos. Só que na minha casa, por exemplo, o meu forno, eu esqueci de falar que ele é industrial, vai queimar o bolo. Na casa do Felipe, não. E aí que moram, né, esse risco da gente não treinar as nossas pessoas para conseguir, a partir do uso de um algoritmo para fazer essas grandes análises, ponderar se elas fazem sentido ou não, né? Tem um caso muito famoso, quando a gente aplica algoritmos para encontrar padrões em pessoas que programam bem e que têm carreiras bem-sucedidas em tecnologia, dava uma pessoa que tinha estudado num certo pool de universidades, que tinha nascido no ano tal, que normalmente era homem branco. E aí, quando o algoritmo não pensa em justiça, né? Dado não pensa em justiça, em direitos humanos. A hora que batia o currículo que fugia um pouco desse padrão, não, essa nota aqui, vamos ranquear abaixo esse currículo. Eu queria te fazer uma pergunta agora, cara, que é bastante básica, assim, é realmente para a gente falar para as pessoas que não fazem ideia de como esses dados são utilizados. Porque quando a gente fala, estão usando os meus dados, parece que tem alguém ali com um foninho de telemarketing, pegando o meu dado num cadastro e colocando numa planilha. Na verdade, a gente está falando de um universo que é completamente automatizado. De que maneira isso realmente vai ser captado de uma base de dados e vai ser utilizado para tomada de decisão dentro de uma empresa? Tem gente que tem birra do nome, mas eu gosto do nome porque quando você come cookie não cai migalha. É isso, o conceito de cookie é exatamente isso, são as migalhas digitais, são as suas pegadas digitais, que nada mais são do que arquivos de texto que vão sendo gerados, salvando o seu comportamento na internet. Então, você, aceitar, pode pegar, O que ele está falando, né? O que você está aceitando? Você está aceitando que no final daquela navegação, um arquivo seja construído com quais botões você clicou, quais sites você foi antes ou depois, de qual navegador você está acessando, se você está usando, qual sistema operacional você está usando, que horas que foi isso, se você ficou X tempo nesse site ou não. Então, você está permitindo que informações sejam coletadas, sem nem perceber. Camila, a gente está falando muito de como usar os dados para que as empresas e os indivíduos tomem as melhores decisões. Então, você tem uma série de estudos e processamentos e análise de trilhões, zilhões de dados para isso. Mas eu vou te fazer uma provocação. A meteorologia, como ciência, ela existe há muito tempo. E você aplica muita energia, muito dinheiro, muitos dados para tentar entender o que vai acontecer com o tempo. E se for no interior do Brasil, no Nordeste, tem uns velhinhos ali que olham para o céu e sabem, vai chover. Como é que fica, neste mundo de dados, a perspicácia humana? O ser humano tem capacidades que são absolutamente inalcançáveis para os computadores. E isso vai ser jogado fora? Na minha percepção, a nossa próxima, né, grande sacada vai ser esse equilíbrio. Como é que eu vou fazer as máquinas, os algoritmos e as predições serem aliados da minha perspicácia humana, né? Então, talvez seja essa a receita que está todo mundo tentando achar. Eu acho pouco estratégico a gente deixar de lado e escantear toda a capacidade das pessoas que têm experiência para tomar decisão. Eu ainda acho que só existe uma saída se a gente tiver uma parceria. Se a gente tiver uma máquina, um algoritmo de predição e uma pessoa humana para fazer um bom uso disso. E, Naka, sabe o que é interessante quando a gente fala especificamente da Camila? Ela é uma cientista de dados, que é uma profissão, se a gente parar para pensar, relativamente nova. E por tudo que a gente conversou com ela, uma profissão que vai ter cada vez mais demanda, né? Já está tendo uma demanda incrível, as empresas querem muito ter esse profissional para saber o que fazer com tantos dados que existem por aí e transformar isso numa possibilidade de decisão. Por isso eles são tão valiosos hoje em dia. Ou seja, demanda tem, mas será que tem oferta desse profissional no mercado? Olha só.